Olá, amigos, somos do Ministério Casa de Deus. Hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre pureza no casamento. Hoje será o segundo áudio. Já postamos um áudio nas redes sociais, dando uma aula introdutória sobre o casamento e aquilo que Deus não permite em seus filhos. Hoje nós vamos dar uma ênfase no sexo no casamento. Se você já ouviu algum áudio esse último áudio que eu postei, você deve ter ouvido eu falar o seguinte, que o pecado ele ganha uma forma evolutiva. Ele se apresenta de uma forma diferente, mas com a mesma finalidade. Porque há pessoas que estão fazendo muitas coisas e na mente dela eles estão corretos. Mas quando pega a luz da Bíblia, a Bíblia condena as práticas que elas estão fazendo. Então é por isso que o nosso áudio é voltado para o sexo no casamento. Mas antes do nosso ministério, tudo o que nós fazemos, nós oramos, pedimos autorização, a bênção de Deus e o poder do Espírito Santo para convencer o homem do pecado e do juízo. E oramos assim: Deus Santo, poderoso, justo, perfeito e fiel, que teu Santo Espírito venha convencer a todos do pecado e do juízo, venha transformar os corações. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou precisar fazer algumas definições, como no primeiro vídeo eu fiz, mas sem uma definição eu não tenho como explicar esse assunto. A primeira definição que eu vou fazer é que o sexo só é permitido para casados. Sexo só é permitido para casados. Mesmo para os que são casados, a lei coloca limites sobre a sua liberdade. Por que isso? Por que nessa situação? Há pessoas que são casadas e acham que pode fazer tudo no casamento. Diz, não, sou casado, não, eu estou certo, eu posso fazer A, eu posso fazer B, eu posso fazer C. Meu amigo, não é assim. Não é um papel escrito por um homem que vai justificar você e eu diante dos olhos de Deus. Não funciona assim com Deus. Se está fazendo, se arrependa, porque isso não vai dar certo com Deus. Há limites para preservar a própria vida do ser humano. Porque se o ser humano não vive com limites, com regras, o caso mais certo que irá acontecer é que ele vai se autodestruir. Então, Deus coloca limites para que as pessoas não vivem em autodestruição. Em toda a vida, na vida circular, cotidiana, há limites. Há sinalizações que você não pode atravessar com o sinal aberto. Há placas dizendo que você não pode entrar em um ambiente que tem energia de alta tensão. Há limites, áreas que você não pode entrar sem capacete. Isso que é para preservar a vida do ser humano. E a sexualidade é necessário esses limites para preservar a vida das pessoas. Uma coisa que Deus proíbe no casamento de forma direta é a questão de filmes. Porque há pessoas que acham que vão assistir filme, que vão apimentar o relacionamento, porque o relacionamento está frio e precisa de inspirações. E Deus proíbe, porque é uma regra muito básica no cristianismo. Eu só consumo aquilo que eu creio. Eu só uso aquilo que eu gosto, aquilo que eu concordo. Não há possibilidade de eu usar uma coisa que eu não goste. Não há como. A minha natureza pecaminosa vai impedir esse fato. Se eu não gosto, eu odeio aquilo, eu não vou fazer. Então, Deus proíbe. E o que é que tem no filme desse tipo que é tão grave para a fé cristã? Primeiro, o sexo entre pessoas não casadas, na Bíblia é considerado como fornicação. E o que é que há no filme? Sexo entre duas pessoas, heterossexuais ou não. Se for heterossexuais, é fornicação. Se for duas pessoas do mesmo sexo, é homossexualismo. Então a Bíblia não concorda com esse tipo de coisa. Então já aí seria um problema para a pessoa que está vendo esse tipo de filme
ele estaria concordando com a fornicação, que já é um pecado condenatório. Formas de sexo antinaturais, que é contra a anatomia do corpo humano. Então aí também não é, a Bíblia condena esse tipo de relações sexuais. E a terceira, que é pior do que de todas as implicações, é a seguinte: tudo que Deus amaldiçoa, o diabo abençoa. O que eu estou querendo dizer a você? Que Deus não está abençoando esse filme, que Deus não está abençoando a relação sexual que você está fazendo no seu casamento, mesmo sendo casado. E óbvio, aquilo que Deus amaldiçoa, o diabo abençoa. Quem vai estar lá, por lógica, ele vai estar lá naquela situação e recebendo aquela situação como uma adoração, mesmo que você não faça nada de forma exclusivamente para ele, mas ele recebe, porque ele é ladrão, e o ato de rebeldia e desobediência ele tem como ato de fé e adoração para a pessoa dele. Então, e a outra implicação, que já seria demais, o ser humano já tem tanto problema para resolver, é que quando há sexo entre homem e mulher que não são casados, no mundo espiritual há um casamento. No mundo espiritual, não no mundo caído e pecaminoso, mas no mundo espiritual há um casamento. Então, aí já seria problemas demais para a vida do ser humano em relação para ele ver um filme desse e dizer que tem inspiração, sente desejo. E as outras implicações, a cobiça, o adultério, enfim, há muitos problemas em relação de ver apenas um filme. Outra coisa que Deus não permite no casamento, que hoje está em moda, o pecado ele é evolutivo, há muitas lojas, há muito comercial, há muito marketing em cima desses assuntos, é os adereços sexuais. E quais são esses? Roupas. Você, para ter relação sexual com sua esposa não precisa vestir fantasia de onça, de gato e fazer gestos animalescos. Você não precisa de objetos, você não precisa de torturar ela, porque o corpo do ser humano é templo e morada do Espírito Santo, e não é necessário que torture, é proibido, Deus não permite. Tem gente que tortura, tem gente que algema, tem gente que acende vela, tem gente que chicoteia, tem gente que até corta a pessoa, tem gente que chega até a um ato absurdo que aperta o pescoço da pessoa e acha que está fazendo sexo que é abençoado por Deus. Isso não é de Deus. Outra situação do qual muitos fazem, e homens fazem, isso é mais voltado para os homens, é o uso de medicamentos para a ereção. Se você não sabe, há dois problemas nessa situação. Primeiro é crime, você se automedicar. Segundo é pecado, porque você está tomando um remédio e você está se matando. A cada comprimido que você toma, você está se envenenando. Pode ter um infarto, uma doença, consequência desse remédio. E se isso acontecer e a pessoa vir morrer, ele é um suicídio, ele está se matando realmente, tirando a própria vida. E outra, a mentira é que aquilo não é você que está fazendo nada, é o remédio. De que o remédio funcionar, você não faz mais nada. Então, isso é pecado. A Bíblia condena essas práticas todas. Outra prática que a Bíblia condena para pessoas casadas: o sexo oral. Aí há uma questão, uma briga entre muitos cristãos que são praticantes de tais coisas do sexo oral. Por quê? Vamos fazer uma analogia. O que é que eu faço com a minha boca? Eu como, eu falo, eu canto, eu abençoo, eu prego, faço tudo. Mas não é o sexo oral em si. Em certos órgãos genitais, a Bíblia realmente ela condena. Por que condenado? O sexo oral ele pode transmitir doença, e há pessoas que têm doença, e é prova científica que há doenças pela a realização desse sexo, mesmo que para muitos eles são prazerosos, mas é errado. Outra coisa que é errada na Bíblia é a ausência de sexo, quando uma pessoa não quer ter relação com seu cônjuge. A masturbação de ambas as partes.
mas daremos continuidade em outro áudio.